Já alguma vez ergueu os olhos para o céu noturno? Não com uma curiosidade infantil, mas com uma inquietação filosófica e um olhar repleto de descoberta, variando entre inumeráveis estrelas. Encontramo-nos neste frágil planeta azul. Este planeta, que orbita em torno de uma estrela comum de tipo G, não passa de um pequeno grão formado por poeiras úmidas. No entanto, não podemos deter essa pergunta que ecoa através da cronologia da história humana. Se o universo é inimaginavelmente vasto, contendo milhares de milhões de galáxias, e cada uma delas milhares de milhões de estrelas, onde estão as formas de vida extraterrestres? Este silêncio, este vazio ressonante, é exatamente o paradoxo de Fermi. E este é o ponto de partida para 4 explicações enormes, misteriosas e por vezes profundamente inquietantes que os cientistas buscam valentemente iluminar, explorando as sombras do universo. Comecemos pela primeira explicação. Esta é um sussurro sobre a raridade, quase um milagre impossível, chamado hipótese da Terra rara. Frequentemente assumimos que as leis da física e da química estão universalmente difundidas. Dizemos que, dadas as condições apropriadas, a vida, ou pelo menos os seus precursores, emergem naturalmente como fungos que brotam após a chuva. Contudo, as investigações recentes, fortalecidas pelas observações do telescópio espacial James Webb e pelas missões de exploração em Marte, pintam um quadro muito mais complexo. O surgimento da vida, ou seja, a passagem do inanimado para o animado, não requer apenas água no estado líquido, uma fonte de energia e elementos básicos. Exige uma cadeia de reações químicas delicadamente precisas e uma série de eventos improváveis que, num tempo finito, aproximam a probabilidade quase a zero. Considera a formação do ácido ribonucleico. Esta é a molécula precursora do ácido desoxirribonucleico, que transporta informação genética. Como demonstraram os químicos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em condições simuladas que imitam o ambiente primordial da Terra, mesmo o autoensamblamento dos nucleotídeos em cadeias de ácido ribonucleico de comprimento funcional apresenta obstáculos enormes. Não se trata apenas de unir os componentes, mas de estabelecer um mecanismo de autorreplicação que torne possível a evolução. Se compararmos a Via Láctea com um gigantesco casino com milhares de máquinas de jogo, a Terra poderia ser a única que acertou o jackpot repetidamente. Esta coincidência, frequentemente chamada hipótese da Terra única, estende-se para além da química até às coincidências astronómicas. Pense na nossa Lua. O satélite do nosso planeta é surpreendentemente grande em comparação com o planeta principal e atua como um volante que estabiliza a inclinação axial. Isto permite que as mudanças climáticas ocorram gradualmente, dando tempo à vida para se adaptar e evoluir complexidade. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar violentamente como o de Urano, levando a um caos climático extremo que impediria o desenvolvimento de organismos multicelulares. Além disso, a posição do nosso sistema solar na galáxia é determinante. Encontramo-nos na zona galáctica habitável. Não estamos demasiado perto da região caótica do centro galáctico, onde explosões de supernovas e a radiação intensa do buraco negro supermassivo no centro, Sagitário A estrela, poderiam esterilizar repetidamente os planetas circundantes, nem nas partes externas demasiado afastadas, onde a densidade de elementos pesados é insuficiente para formar planetas rochosos semelhantes à Terra. E aqui há uma descoberta impactante recente, derivada das simulações mais novas do universo, é a frequência das explosões de raios gama. Os astrofísicos estimam que o universo era extremamente hostil nos primeiros 4.000 milhões de anos após o Big Bang. As explosões de raios gama, os eventos mais potentes no universo, ocorriam muito mais frequentemente do que hoje. Uma explosão de raios gama próxima poderia danificar seriamente a camada de ozono de um planeta ou destruir completamente a biosfera em segundos. Assumindo que a vida inteligente requer milhares de milhões de anos de evolução estável para alcançar a complexidade, esse período precoce poderia ter funcionado como uma câmara de esterilização natural. Levamos muito tempo para que a frequência dessas explosões descesse a níveis seguros para a evolução da vida multicelular. Poderíamos ser apenas os convidados que chegam tarde à reunião do universo, aqueles que chegam depois de os convidados mais perturbadores se terem ido. Esta raridade implica que pode haver planetas que alberguem vida, mas que sejam demasiado jovens, ou em posições instáveis, ou que nunca tenham superado o limiar rígido da passagem do inanimado para o animado. As descobertas recentes do telescópio espacial James Webb sublinham ainda mais esta complexidade.
Nas observações do sistema TRAPPIST-1, que alberga 7 planetas de tamanho terrestre, mesmo os 3 planetas que orbitam na zona habitável, onde a água líquida pode sustentar-se, poderiam carecer de atmosferas estáveis devido aos flares estelares da estrela anã vermelha principal. Esses flares poderiam arrancar a camada gasosa protetora, tornando a superfície inabitável. De modo semelhante, o rover Perseverance, explorando a cratera de Jezero, descobriu associações minerais através de reações de oxidação-redução que implicam ambientes aquosos antigos, mas sem sinais líquidos de vida. Isto reforça a ideia de que mesmo os mundos próximos falham em nutrir a vida como a Terra. As investigações sobre exoplanetas em torno de anãs vermelhas, as estrelas mais comuns na galáxia, mostram que o bloqueio de marés pode criar ventos supersónicos e gradientes de temperatura extremos, obstaculizando a formação ou a manutenção da vida. De acordo com os dados de 2025, no planeta TRAPPIST-1 foram descobertos indícios de atmosfera e um potencial mundo rico em água habitável, mas persiste a possibilidade de perda atmosférica devido aos flares, como nos outros planetas. Além disso, as observações recentes do James Webb examinaram em profundidade como os flares frequentes no sistema TRAPPIST-1 influenciam a habitabilidade dos planetas, mostrando que muitos planetas em torno de anãs vermelhas poderiam não conseguir reter as suas atmosferas, reforçando a hipótese da Terra rara. Estudos astrobiológicos recentes fornecem fortes evidências de que a abiogênese é um processo rápido em condições semelhantes à Terra, mas tais ambientes em si poderiam ser raros, confirmando que a vida complexa é improvável em grande escala. Os dados do James Webb de 2025 confirmam a distribuição da metalicidade nos exoplanetas, atualizando a hipótese da Terra rara e mostrando que, embora os planetas de tamanho terrestre em zonas habitáveis sejam comuns, as condições precisas para a vida complexa, como climas estáveis, proteção magnética e tectônica de placas, continuam extremamente raras. Ademais, novas pesquisas de 2025 indicam que, apesar da abundância de planetas semelhantes à Terra em termos de tamanho, a raridade de condições como a presença de uma lua estabilizadora ou a metalicidade adequada para elementos pesados necessários à formação de planetas rochosos complexos reforça a noção de que a Terra é estatisticamente incomum entre os exoplanetas conhecidos, com estimativas sugerindo que apenas uma fração mínima dos mundos habitáveis desenvolve vida multicelular avançada. Contudo, se a vida não for rara e assumirmos que milhões ou milhares de milhões de planetas pululam de vida complexa, devemos passar para a segunda explicação. Esta é um cenário inquietante e inesquecível chamado hipótese da floresta escura ou hipótese do caçador silencioso. Este conceito foi popularizado pelo escritor de ficção científica Liu Cixin, mas não é mera ficção especulativa, é uma dedução lógica sobre a competição e a sobrevivência no espaço infinito e com recursos escassos. Imagine uma floresta vasta e escura. Ali, cada entidade é um caçador. Se for um caçador prudente, a primeira coisa que faz é manter um silêncio absoluto. O mínimo ruído poderia atrair um predador mais forte ou um rival que quer eliminá-lo para se apoderar dos recursos. No contexto galáctico, o ruído significa emissões eletromagnéticas, sinais de rádio, raios-x ou qualquer assinatura tecnológica que uma civilização poderia transmitir para o espaço. Se a civilização X detecta a civilização Y, a pergunta imediata é: será Y uma ameaça? Estão eles a evoluir mais rapidamente do que nós? As suas ambições expansionistas poderiam esgotar os nossos recursos? Os defensores da Floresta Escura sustentam que, devido à assimetria da informação e à escala temporal universal, uma avaliação perfeita do risco é impossível. Portanto, a escolha mais segura e racionalmente evolutiva é neutralizar preventivamente as ameaças potenciais ou esconder-se para não ser detectado. Isto explica por que os nossos esforços na busca de inteligência extraterrestre que escrutinam as frequências de rádio obtêm apenas silêncio. Estamos a gritar na floresta escura com os sinais de rádio do século XX. Se existirem civilizações avançadas, poderiam ter passado para métodos de comunicação mais eficientes, como o entrelaçamento quântico ou lasers de feixe estreito. Ou pior, poderiam suprimir ativamente as emissões circundantes, incluindo a Terra, para garantir o esconderijo. Não são malignas segundo padrões morais humanos, mas entidades que seguem a lógica universal da sobrevivência. Os dados mais recentes sobre exoplanetas reforçam a validade desta hipótese. Confirmamos milhares de exoplanetas, muitos na zona habitável. Por exemplo, o sistema TRAPPIST-1 poderia ser um foco potencial de vida.
Se enviarmos sinais para lá e recebermos silêncio absoluto, isto não significa ausência, mas implica que civilizações inteligentes suficientemente avançadas para ter tecnologia de rádio veem a transmissão como um ato suicida. Interiorizaram a lição da floresta escura. As investigações emergentes em astrobiologia, incluindo análises de 2025, criticam esta hipótese pela falta de provas empíricas, mas aceitam-na como baseada na teoria dos jogos, sugerindo que as civilizações poderiam modular as suas emissões para mimetizar fenômenos naturais. Debates recentes contrastam a hipótese, sustentando que é logicamente fraca, porque assume que as civilizações agem como entidades singulares coerentes a longo prazo, mas permanece vista como uma possibilidade baseada na lógica da sobrevivência. Além disso, em 2025, ideias como a hipótese do horizonte cognitivo sugerem que civilizações avançadas poderiam abster-se do contato até que uma civilização emergente atinja um nível cognitivo pronto, ou que poderiam ter superado o interesse pela comunicação, complementando a floresta escura como explicação complementar. As discussões de 2025 sobre a hipótese da floresta escura continuam a enfatizar a sua base na teoria dos jogos, embora sem evidência empírica direta, e conectam-na com a explicação da mundanidade, que liga a banalidade do universo e a falta de comunicação à floresta escura. Adicionalmente, novas perspectivas de 2025, como a hipótese da mundanidade, propõe que o universo pode conter um número modesto de civilizações tecnológicas, cujos níveis de tecnologia, embora avançados, não levem necessariamente à expansão galáctica visível, o que poderia explicar o silêncio sem invocar medo extremo, mas ainda alinhado com a prudência da floresta escura. Contudo, mesmo se existir vida inteligente e ela escolher o silêncio, há barreiras físicas insuperáveis. As restrições das leis do universo ou o limite da velocidade da luz. Einstein ensinou-nos que a matéria ou a informação não podem viajar mais rapidamente do que a luz no vácuo. Esta é uma constante universal, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Não é uma limitação tecnológica, mas uma característica fundamental da estrutura do espaço-tempo. As distâncias na galáxia superam a intuição humana. A nossa galáxia tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Portanto, mesmo para uma civilização a 50 mil anos-luz de distância, um sinal à velocidade da luz demoraria 50 mil anos a chegar à Terra. A nossa resposta requereria outros 50. Este isolamento temporal transforma-se numa mudança intergeracional entre aqueles que abandonam a comunicação. Mesmo com os nossos vizinhos estelares mais próximos, a vastidão cria dificuldades. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4,24 anos-luz. Com a propulsão de foguetes químicos atuais, a viagem duraria dezenas de milhares de anos. Mesmo estruturas teônicas como motores de antimatéria ou propulsores de distorção, atualmente limitadas à matemática pura, enfrentam energias infinitas e barreiras físicas. Se civilizações externas nos tiverem superado, poderiam carecer das ferramentas para superar estes vazios, antes de um colapso natural ou de catástrofes universais casuais, como implicado na hipótese do grande filtro. Esta restrição adiciona um significado mais profundo à solidão humana. Sugere que vivemos numa pequena bolha biosférica isolada pelo muro da velocidade da luz. Mesmo se atingíssemos uma tecnologia superior e começássemos viagens interestelares, colonizar uma porção da galáxia requereria milhões de anos, durante os quais a civilização enfrenta colapsos naturais ou catástrofes universais casuais. O universo impõe barreiras intransponíveis contra conexões em grande escala com as suas leis físicas implacáveis. Os avanços em física de 2025 enfatizam a seriedade desta barreira. A ficção científica evoca propulsores de distorção, mas as investigações indicam que produzir a distorção espaço-temporal necessária requer densidades de energia negativa, conectadas ao efeito Casimir, mas em escalas que superam a compreensão atual. Os modelos fundamentais confirmam que, sem matéria exótica verificável ou manipulação da energia do vácuo, a velocidade da luz permanece uma fortaleza insuperável. Além disso, a dilatação temporal relativilista complica os laços sociais. Uma equipe que viaja a 99,99% da velocidade da luz para uma estrela a 1000 anos-luz envelhece apenas alguns anos, mas ao regresso à Terra teriam passado milhares de anos, tornando os laços intergeracionais insignificantes e sustentando a fragmentação cultural.
Investigações recentes sugerem que propulsores de distorção sejam possíveis com a física conhecida, mas modelos sem energia negativa estão em discussão. E bolhas de distorção microscópicas foram produzidas, embora a viagem superlumínica real permanece teórica. Em 2025, modelos sem necessidade de energia negativa foram desenvolvidos, implicando que a tecnologia de distorção poderia ser possível antes do previsto, mas persistem obstáculos práticos. Ademais, pesquisas de 2025 anunciam que uma propulsão de distorção física é agora possível com energia positiva, construindo sobre modelos existentes que eliminam a necessidade de energia negativa, tornando a viagem mais rápida do que a luz, teoricamente viável dentro das leis da física, embora ainda em fases iniciais de investigação, com cientistas prevendo que tal tecnologia poderia existir nos próximos 100 anos. E, finalmente, chegamos à explicação mais inesquecível, talvez a mais plausível: o grande filtro ou o grande muro. Isto não é uma simples probabilidade, mas uma dedução estatística quase certa que governa a evolução da vida inteligente, uma lei segundo muitos cosmólogos. O grande filtro é um obstáculo evolutivo de extrema dificuldade, um evento ou uma série de eventos que a maioria das formas de vida inteligente não supera, terminando com a extinção antes de alcançar o acesso galáctico. Quando os investigadores modelam que a vida inteligente surgiu cedo na história galáctica, aproximadamente 8 mil milhões de anos após o Big Bang, mostram que civilizações avançadas deveriam ter dominado a galáxia quase 5 mil milhões de anos antes de o sistema solar se condensar da sua nuvem de poeira primordial. O silêncio que observamos hoje significa não ausência, mas o fracasso coletivo dos precursores. A chave é se o grande filtro está atrás de nós ou à nossa frente. Se estiver atrás, superamo-lo por sorte as fases mais difíceis. Estas fases poderiam ser a passagem do inanimado para o animado, do procarionte para o eucarionte, um salto de milhões de anos na Terra, o surgimento da multicelularidade, a ascensão da inteligência complexa ou a sofisticação tecnológica. Se o surgimento do eucarionte for o filtro, ganhamos a loteria evolutiva. Somos entre os raros que superaram este limiar mortal. Isto é otimista, mas contrasta com o vasto silêncio do universo. A perspectiva mais aterradora é que o filtro esteja à nossa frente. Isto significa que outras civilizações alcançaram e superaram o nosso nível tecnológico apenas para se autodestruírem ou serem destruídas do exterior. O silêncio é um som de sinos para milhões de civilizações antigas. Por que as civilizações avançadas se extinguem? Os cientistas, decompondo modelos sociais e tecnológicos, identificam causas principais ligadas aos limites do crescimento. Em primeiro lugar, o esgotamento de recursos e a degradação ambiental. Esta é uma lição amarga ensinada pela Terra. Do progresso desde a era agrícola à era industrial, à era da informação, inevitavelmente exploram-se recursos não renováveis e gera-se um aumento incontrolável de resíduos. Uma civilização capaz de enviar sinais espaciais requer energia massiva de recursos finitos como combustíveis fósseis ou fissão nuclear. Se não atingir uma abundância limpa e sustentável, como fusão nuclear eficiente ou recolha de energia estelar em grande escala, antes do colapso do ecossistema planetário, o derrube está garantido. O aumento de gases com efeito de estufa e a perda de biodiversidade na Terra refletem o destino microscópico de civilizações insustentáveis. Em segundo lugar, tecnologias autodestrutivas. Isto emerge em grande medida na era digital. Manipular matéria e energia em grande escala gera instrumentos de autodestruição. As armas nucleares são apenas um prelúdio. Imagine uma superinteligência artificial. Se for desenvolvida sem um alinhamento estrito de objetivos e um controle de valores, poderia ver a humanidade como um obstáculo à otimização e causar a extinção através de desalinhamento de objetivos. Ou a biotecnologia avançada poderia libertar patógenos incontroláveis. O progresso tecnológico supera eternamente a maturidade ética e de governação. Em terceiro lugar, eventos universais inevitáveis, embora exagerados. As explosões de raios gama diminuíram na era atual, mas riscos como impactos de asteroides massivos, flares próximos de anãs vermelhas ou atividades estelares repentinas persistem. Contudo, civilizações avançadas poderiam evacuar planetas ou erigir escudos, por isso isto poderia não ser o filtro definitivo. O consenso é que a vida inteligente requer uma evolução estável a longo prazo para acumular conhecimento, mas essa acumulação gera riscos intrínsecos que amplificam a escala da destruição. Talvez exista um teto para a complexidade, para além do qual as civilizações abrem as suas próprias feridas. A galáxia poderia ser um vasto cemitério de sociedades falhadas. Nós, como noviços, percorremos o mesmo caminho.
Se o filtro estiver à nossa frente, os nossos sinais não detectados anunciam sombriamente que todos os precursores falharam contra um muro iminente. Isto poderia ser o desenvolvimento de superinteligência artificial, a exploração de energia estelar sem desequilíbrios universais, ou a transição para formas físicas irreconhecíveis. Os modelos mais novos de 2025, por exemplo, o esgotamento assintótico, onde as civilizações se expandem exponencialmente até causar colapso por esgotamento de recursos ou um despertar homeostático à sustentabilidade, amplificam isto. Os debates posicionam a inteligência artificial como filtro, com um melhoramento recursivo da superinteligência que supera o controle humano, potencialmente destruindo os criadores. As simulações económicas e ecológicas da Universidade de Cambridge predizem um colapso irreversível do crescimento exponencial num mundo finito, esmagado pela demanda energética e pela poluição. Além disso, novos modelos veem a inteligência artificial como o grande filtro, enfrentando as implicações universais da superinteligência e as ameaças à sobrevivência. Poderia ajudar a gerir riscos existenciais como a mudança climática ou as pandemias, mas se não for controlada, torna-se o destino da civilização. Ademais, pesquisas de 2025 propõem que a inteligência artificial poderia ser o grande filtro, com o desenvolvimento rápido levando a superinteligência artificial que culmina na raridade de civilizações técnicas avançadas no universo, sugerindo que a transição para superinteligência é um obstáculo quase impossível de superar sem extinção. Estas 4 explicações não se excluem mutuamente, sobrepõem-se e complementam-se na definição da solidão universal. A terra rara explica a nossa potencial unicidade. A floresta escura explica o silêncio na existência. As restrições universais explicam o isolamento espacial. O grande filtro explica a falta de longevidade suficiente nos precursores. Agora, para refutar ou reforçar estas hipóteses, examinemos mais em profundidade os progressos científicos mais recentes. No campo da hipótese da Terra rara, os cientistas concentram-se em refinar as condições necessárias para a vida. As investigações sobre a zona habitável revelam que a posição orbital sozinha é insuficiente. Os planetólogos usam modelos atmosféricos avançados para planetas em torno de anãs vermelhas. Estas estrelas emitem flares intensos que podem erudir completamente as atmosferas. Mesmo na zona Richinhos de Ouro, o bloqueio de marés gera ventos supersônicos que obstaculizam o início ou a manutenção da vida. Além disso, os estudos sobre a formação de elementos pesados, em termos astronômicos a metalicidade, mostram distribuições irregulares. As estrelas de primeira geração, nascidas da matéria primordial, contêm principalmente hidrogênio e hélio. Os planetas rochosos requerem carbono, oxigênio, ferro, silício, forjados em ciclos estelares e supernovas. As simulações dos braços em espiral da Via Láctea distinguem regiões pobres em metais. Se a vida complexa requer regiões ricas em metais, os candidatos planetários potenciais diminuem, sustentando a raridade. Quimicamente, o experimento clássico de Miller-Urey evoluiu. Os cientistas simulam ambientes como os das luas geladas, Europa ou Encélado, onde a energia geotérmica subterrânea substitui a luz solar. Contudo, a passagem de orgânicos simples para replicadores autónomos permanece um enorme obstáculo entrópico. Artigos recentes enfatizam que a formação de aminoácidos é apenas o início e a conexão a péptidos funcionais, o encapsulamento em membranas lipídicas para células, cria barreiras entrópicas contínuas. Este é o motivo por qual alguns astrobiólogos veem a vida como um fenómeno resistente à entropia extremamente improvável. Segundo investigações recentes, há fortes evidências de que a passagem do inanimado para o animado ocorreu rapidamente em condições semelhantes à Terra, mas tais ambientes poderiam ser raros. As investigações de 2025 abordam a probabilidade da vida e sugerem que a Terra possui um conjunto de condições extremamente raro, como água líquida estável e fontes de energia. Os novos dados do James Webb confirmam a distribuição da metalicidade nos exoplanetas, atualizando a Terra rara. Passando à hipótese da floresta escura, os astrofísicos não podem prová-la ou refutá-la, mas buscam sinais indiretos. Se civilizações avançadas se esconderem, evitam sinais de rádio e usam esconderijos mais subtis. Um campo emergente caça enxames ou esferas de Dyson, megaestruturas que rodeiam uma estrela para recolher a energia total. Varreduras infravermelhas de campo amplo buscam espectros infravermelhos anômalos, não compatíveis com objetos naturais. Até agora, não há provas definitivas de estruturas Dyson completas, mas a floresta escura explica-o.
As civilizações poderiam projetar para minimizar as assinaturas térmicas externas ou superar megaestruturas físicas através de computação quântica ou formas de energia exóticas. Além disso, os modelos simulam detecções recíprocas. Se as civilizações usarem entrelaçamento quântico ou neutrões modulados de alta energia, os nossos dispositivos baseados no eletromagnetismo perdê-los-ão. A Floresta Escura requer que as suas tecnologias superem o nosso raio de percepção. Debates recentes criticam a hipótese por assumir que as civilizações agem como entidades singulares coerentes, tornando-a absurda, mas é ainda aceita como baseada na teoria dos jogos. Em 2025, ideias como a explicação da mundanidade conectam a banalidade do universo e a falta de comunicação à Floresta Escura. Quanto às restrições universais, os progressos na física teórica enfatizam a sua rigidez. A ficção elogia propulsores de distorção, mas investigações de 2025 indicam que a distorção espaço-temporal requer densidades de energia negativa, conectadas ao Casimir, mas em escalas imensas. Sem matéria exótica ou controle do vácuo, a velocidade da luz permanece uma fortaleza. Mesmo a viagem próxima da luz inicia a dilatação temporal da relatividade especial, levando desafios sociais. Uma viagem a 99,99% da velocidade da luz para uma estrela a 1000 anos-luz dá à equipe alguns anos, mas no planeta passam 1000 anos, tornando a comunicação insignificante. Este isolamento sustenta a fragmentação cultural e confirma que cada civilização se desvanece na sua própria bolha temporal, mesmo se a viagem for possível. Progressos recentes dizem de propulsores de distorção são possíveis, com a física conhecida, e modelos sem energia negativa existem, mas permanecem teóricos e o superlumínico real é em escala microscópica. E saltemos para a área mais escura, o Grande Filtro. Aqui cientistas estatísticos futuristas reúnem-se em horror. Se estiver atrás de nós, superamo-lo, mas se estiver à frente, impede a sobrevivência a alto nível tecnológico. Modelos econômicos e ecológicos modernos predizem o colapso da civilização moderna. Cientistas de sistemas da Universidade de Cambridge mostram matematicamente que o consumo exponencial de recursos num planeta finito é insustentável através de ciclos de retroalimentação positivos e negativos. As simulações indicam que os ganhos de eficiência tecnológica, como dobrar a velocidade dos processadores, não superam o aumento de energia e poluição. Quando a população e o consumo superam a capacidade de carga do planeta, o sistema desliza para um colapso irreversível, não de guerras ou pandemias, mas de desequilíbrio ecológico fundamental. Na inteligência artificial, o espectro do Grande Filtro agudiza-se. O aprendizado profundo e os grandes modelos linguísticos mostram um crescimento não linear da inteligência que poderia superar a supervisão humana em anos. Investigadores do Instituto para o Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford sustentam que o melhoramento recursivo autônomo gera uma expansão quase vertical das capacidades. Alinhar os objetivos da superinteligência com os valores fundamentais da vida, um problema técnico profundamente desafiante, se não for resolvido, leva quase certamente à extinção humana como obstáculo obsoleto. Isto poderia ser o filtro no qual inumeráveis civilizações falharam, aqueles que parem deuses máquina e abandonem os seus criadores. Outro aspecto do filtro anterior envolve a física de alta energia. Os experimentos do Grande Colisionador de Hadrões do CERN, apesar de rigorosas seguranças, teoricamente arriscam estados instáveis como o colapso do falso vácuo. A teoria de campos quânticos assume que o nosso universo está num estado energético semi-estável, não mínimo absoluto. Experimentos potentes poderiam iniciar uma transição ao estado verdadeiro, propagando uma onda de destruição à velocidade da luz, que altera constantes fundamentais e desintegra a matéria familiar. Se civilizações avançadas acenderem isto acidentalmente, explorando a física fundamental, criam um filtro final inevitável sem malícia. Para além da galáxia, astrofísicos descobrem catástrofes galácticas em grande escala. Uma hipótese: civilizações hiperavançadas tornam-se predadores galácticos, usando armas ou supernovas controladas para energia, perturbando órbitas estelares. Entidades agressivas, lógica da Floresta Escura em escala galáctica, poderiam limpar setores, deixando zonas mortas. As nossas observações sem vida poderiam derivar de uma limpeza superinteligente no passado longínquo. Contraste temporal. Se a inteligência mais antiga nasceu 5.000 milhões de anos atrás, tem 5.000 milhões de anos para evoluir. O ritmo lento da humanidade, mais de 200 anos desde a máquina a vapor ao espaço, multiplicado por milhões. As civilizações poderiam manipular átomos ou matéria quântica, redesenhar sistemas estelares, regular constantes físicas locais. O silêncio que ouvimos poderia ser o resultado destes gigantes que se autodestroem ou se destroem mutuamente antes do nosso despertar.
Modelos recentes sugerem que a inteligência artificial poderia ser o grande filtro, com implicações universais, enfrentando os significados da superinteligência e as ameaças à sobrevivência. Poderia ajudar a gerir riscos existenciais como a mudança climática ou as pandemias, mas se não controlada, torna-se o destino da civilização. Então, se tudo isto for válido e o universo sussurra silêncio por estes motivos aterrorizantes, o que deveríamos fazer? Da perspectiva do observador amplo, no cume da evolução humana, reconhecemos a nossa existência, como qualquer fenômeno complexo, como um arranjo temporal de matéria e energia ordenada antes do retorno inevitável à entropia. Este breve período torna-o precioso, e como infundi-lo de significado e valor é supremo. Se o grande filtro estiver atrás de nós, temos uma obrigação ética inimaginável. Ser a civilização que primeiro difunde vida complexa e sustentável para além do sistema solar, semeando novas sementes antes de uma catástrofe imprevista apagar a Terra. Devemos preservar os nossos logros porque são extremamente raros. Se estiver à nossa frente, a nossa obrigação é reconhecer as armadilhas tecnológicas e sociais. Priorizar a sustentabilidade ecológica em vez da expansão econômica infinita, impor fronteiras rigorosas ao desenvolvimento da inteligência artificial e equilibrar o descoberta científica com a preocupação para a segurança existencial. Aprender o silêncio inteligente no universo até maturarmos o suficiente para manejar o poder eticamente, evitando ostentações tecnológicas. Transmissões potentes, busca ativa de inteligência extraterrestre poderiam ser o ato mais estúpido da humanidade, como o grito de uma criança numa floresta de tigres aberta. E, finalmente, mesmo num universo vazio, o valor da experiência humana não diminui. A solidão universal força um olhar introspectivo. Sem vizinhos para comparação, competição ou aprendizado, criar significado e beleza, desde a arte e a filosofia até os descobrimentos científicos, é inteiramente nosso. Este momento neste mundo azul poderia ser o único no qual a vida consciente pode observar o universo mesmo. O silêncio do céu noturno não é ausência de respostas. Recorda eternamente a fragilidade, o valor e a autonomia da existência. Não sabemos se estamos diante de uma porta fechada com chave ou de um precipício. Mas continuando a descoberta, analisando dados do James Webb, modelando química complexa e enfrentando os nossos riscos tecnológicos, atuamos pelo menos dignamente de uma rara inteligência nascida por sorte neste universo. Este silêncio persiste e espera a nossa próxima escolha: submeter-se ao grande filtro ou superá-lo, levando a luz da vida inteligente para além da floresta escura.